Um mais novo sensor de 25.2 megapixels, 5.7K ProRes interno, 240 fps em Full HD, 13 stops Dynamic Range, 5.7 stops estabilização e com a possibilidade de você tirar fotos de até 100 megapixels handheld. Eu tô falando dessa monstrinha aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre a nova Panasonic G8-6. Olá pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Cláudio Base, eu apareço de vez em quando por aqui, mas hoje eu estou muito animado porque eu gostaria de falar sobre esse mais novo monstrinho, a nova Panasonic G8-6. Eu tô com essa câmera há basicamente 4 semanas, um mês, e eu tive a oportunidade de testar ela em várias situações, incluindo vários nichos diferentes. Então eu tive a oportunidade de gravar fashion, vídeos de viagem, casamentos e até vídeos corporativos. Então se você faz parte de algum desses nichos que eu acabei de citar, talvez eu tire as maiores ou principais dúvidas para você realmente que pensa em investir em comprar essa câmera. Então vamos lá. Pessoal, a ideia desse review em si é fazer na mesma linguagem igual a da S5. Então se você não viu o vídeo da S5, eu vou deixar linkado aqui. Que basicamente é eu tentar mostrar para vocês, passar para vocês tudo aquilo que eu testei na prática. Então, porque se for para falar sobre specs, você pode ir lá no site do fabricante ou da própria Bianete, você vai ver todos sobre os specs da câmera. Tem vários vídeos hoje na internet fazendo comparativo até com outras câmeras e tudo mais. Só que para mim, honestamente, são vídeos vagos. Eu acho que para realmente alguém que quer comprar um equipamento, colocar ele na prática. Então eu tive a oportunidade de testar ele, como eu falei, em várias situações, em vários nichos diferentes. Então eu sei que no Brasil, principalmente para investir em equipamento, às vezes as pessoas não têm acesso a esse equipamento. Então basicamente eu tô passando tudo aquilo que, se eu tivesse atrás da tela, no lugar de vocês, todas as principais coisas que eu gostaria de saber, as principais dúvidas que eu gostaria de saber para comprar essa câmera. Então para mim, a câmera tem que ser testada, tem que colocar no set, tem que colocar em ação para realmente ver se é tudo aquilo que vai funcionar de acordo com o meu workflow, de acordo com a minha entrega, de acordo com a minha estética e tudo mais. Então basicamente é isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o design. O design da câmera em si, ela mudou um pouco comparado à GH5, então eles fizeram um body muito mais robusto. A GH5 eu sempre achei um body robusto, um body muito sólido, então a GH6 não foi diferente, eles deixaram uma pegada muito mais robusta. O grip em si, você que tem mão grande como a minha, não vai ter problema. Então eu já gostava da pegada da GH5, mas a GH6 ainda é melhor, uma pegada muito mais firme, como vocês estão vendo nas imagens aí. Mudou bastante essa pegada do grip, o grip é muito maior comparado à GH5. O body em si continua sólido, curti muito a questão do novo design, né, dos botões em si, eles destacar bem essa questão do vermelho, puxando um pouco, né, trazendo um pouco da linha S, né, a linha full frame da S Series. Em relação aos botões que eles mudaram, eles acrescentaram um botão só dedicado a áudio, então essa câmera ela tem a possibilidade de gravar 4 canais simultâneos, então eles tiveram aqui, no caso, um acesso rápido ali para você acessar já o seu menu de áudio e fazer toda a configuração por ali. Como eu falei, você tem a possibilidade de gravar 4 canais simultaneamente de áudio nessa câmera. Outro botão que eles acrescentaram foi um botão de lock, que basicamente você pode fazer todos os seus séries na sua câmera, ajustar ISO, abertura e tudo mais. Depois que você habilitar esse botão, ninguém vai conseguir mexer ou mudar nada. Eu acho que isso é ideal, talvez quando você for gravar um interview, né, uma entrevista em si, ou talvez você faz casamento e deixar a câmera lá no tripé e não quiser que ninguém mexa nessa câmera, então tem como você ativar esse botão, então vai permitir com que ninguém mexa nos seus séries. Então eu acho que é um botão muito válido. Já tinha nas séries full frames, então eles também colocaram nessa câmera esse botão de lock. Outro botão que eles acrescentaram foi mais um botão de REC aqui na frente. Como vocês viram, eles acrescentaram esse botão de REC aqui na frente, que é super normal nas câmeras, nas séries de cinema como a Red, entre outras. Muita gente fala que é
pela questão do vlog. Funciona também, como ela é flip, né? A questão do display é flip. Então você tá aqui, é muito mais fácil também você apertar o REC aqui na frente. Ou você, sei lá, tá gravando aqui como eu estou gravando, ao invés de você apertar em cima, tá, você vai lá, aperta o REC aqui. Então tem várias funcionalidades em si. Honestamente, eu curto bastante esse botão de REC aqui na frente, já tô muito acostumado a usar esse botão de REC aqui na frente, não esse, porque eu tenho acesso bem rápido aqui por eu estar com a mão esquerda, com a lente controlando o foco. Para mim é muito mais útil, muito mais fácil. E por último, não muito menos importante, que para mim foi o que mais mudou nessa câmera e o que eu mais curti foi esse mais novo display. Esse é o mesmo display da S1 vocês têm a possibilidade de tanto tilt o display quanto flip. Então, cara, isso daqui, se você nunca utilizou, honestamente, foi o melhor display que eu utilizei até hoje, não pela questão de funções, mas pela questão de qualidade. Então, é um display que tudo aquilo que você enxerga aqui, a questão da qualidade, da nitidez em si, das cores, é aquilo que tu vai enxergar no computador. Então, tu não vai ter surpresa na questão de exposição e tudo mais, até porque essa câmera veio com vários tools, né, para vídeo muito importantes, como waveform, tem histogram, mas histogram a gente sempre fala que os fotógrafos mais que utilizam, né, realmente tem câmeras que não tem para onde correr, só tem histogram, tu tem que utilizar aquilo. Mas, por exemplo, o waveform é um tool mais para vídeo, né, a galera que realmente trabalha com filme, essas coisas, então é um tool que tem aí nos programas de edição, como o DaVinci Resolve, então é muito, mas muito útil para quem quer expor corretamente, quem quer utilizar um log corretamente, então é uma mão na roda. A GH5 já tinha essa questão do waveform, mas não tinha como você diminuir ele, customizar ele. Honestamente foi uma coisa que eu já curti muito de já ter interno nela e você ter a praticidade de customizar ele, né, deixar, tipo, mexer no scale dele, né, no tamanho dele, então foi uma coisa que eu curti muito. Mas falando de display, essa possibilidade de você tanto tilt quanto flip, para mim foi a melhor. E como eu disse, a qualidade do display, né, a nitidez das cores em si, honestamente, para mim, o melhor display que eu trabalhei até hoje. Falando dessas câmeras mirrorless, honestamente o melhor display, isso aí sem dúvidas nenhuma. Uma coisa que eu já ia esquecendo e muito, mas muito importante é que eles adicionaram, além, né, de todas as conexões que já tinha na GH5, como HDMI Full Size, saída para fone de ouvido, a entrada para microfone e tudo mais, foi essa entrada USB 3.2 Type-C, que basicamente você pode alimentar essa câmera com a ajuda de um power bank, por exemplo, ou de uma V-mount, né? No caso, você pode alimentar ela externa. E também essa mesma entrada Type-C, você pode conectar um SSD para você gravar externo, ProRes externo. Então, ela tem, né, a entrada para cartão de memória CF Express Type-B, que basicamente é para você gravar ProRes interno ou os bitrates muito alto. Mas se você não preferir investir em cartões CF Express, você pode sim gravar no SSD externo. Os mesmos SSD que o pessoal, a galera usa nas Blackmagic, como o Samsung e o SanDisk, por exemplo, você pode utilizar nessa câmera e gravar ProRes externo. Então basicamente você tem a possibilidade de gravar interno no CF Express ou externo no SSD, o mesmo SSD que o pessoal utiliza nas Blackmagic. Codec. Pessoal, uma das coisas principais e essenciais para mim que uma câmera deve ter, além de resolução e tudo mais, é ter bons codecs. Não adianta uma câmera gravar em 8, 12K e ter codecs horríveis para trabalhar. Essa câmera entrega H264, H265 e um dos melhores codecs hoje existente na indústria, que seria o Apple ProRes. Então isso para mim já é um avanço muito grande, de uma câmera que basicamente você é uma mirrorless em si, você tira da mochila com a possibilidade de gravar num codec tão rico, né, tão rico de informação como esse, tão fácil de você trabalhar com ele, seria o Apple ProRes. Então, como eu falei, tem a possibilidade de você gravar interno e externo com a ajuda de um SSD. Muitos usuários da GH5, por exemplo, reclamavam muito sobre o codec da GH5 em 10 bits, então às vezes até preferia gravar em 8 bits por ser um codec bem difícil ali de trabalhar e tudo mais, que era o Long GLP 10 bits 422. E isso começou a mudar a partir da S5, né? Que eles começaram a trabalhar, ao invés de H264, eles começaram a trabalhar com H265 e também tem a possibilidade de você gravar ali em 10 bits 420, que na verdade, até eu abro um parênteses e dou uma dica para vocês.
se vocês são usuários Panasonic, seja lá o que for, sobre essa questão de codec, principalmente do Long GOP em si. Eu queria falar sobre isso. Pessoal, essa câmera você pode fazer basicamente o que você quiser com ela em questão de resolução, porque ela tem a possibilidade tanto de você gravar em 10 bits 422 quanto 420 e escolher se você quer gravar em H264, H265 ou ProRes, beleza? E o que é que eu indico para vocês? Preste bem atenção. Se você não for fazer nenhum motion ou gravar um green screen, algo que você realmente precisa mandar para, sei lá, para um estúdio ou uma galera que realmente vai produzir um motion em cima daquilo ali, precisa de um codec muito bom, como por exemplo um ProRes, por exemplo, e eu recomendo realmente gravar em 422, não tem um porquê se você não for fazer nenhum tipo desses trabalhos que eu citei, como um motion, como um green screen e tudo mais, algo complexo, vocês gravarem em 422. O 422 em si, independente da sua máquina, principalmente você utilizando o Long GOP, ele vai realmente forçar o seu computador. Então eu tenho computadores bons, como vocês podem ver, esse computador que está atrás é 1 i 9, com uma configuração muito foda. Eu tenho um M1 Pro também, e se eu utilizar com a GH5, o Long GOP, o 422, realmente eu vou ter um pouco de dificuldade, principalmente quando eu for fazer o colo. Então, o que é que eu recomendo? Se vocês têm S5, principalmente vocês pensam em migrar para GH6, gravem em 10 bits 420. Se vocês não for fazer nenhum tipo desses trabalhos que eu acabei citando, vocês vão ter ali um bitrate bom, vocês vão ter um codec bom para rodar no computador de vocês fazer um colo tipo tranquilamente, e vocês vão ter um bit depth, né, que seria 10 bits, um bit depth rico, que seria 10 bits, porém ia ser 420. Porém, nessa situação, o bit depth é muito mais importante que o chroma sampling, que seria 420. Ou seja, como eu falei, vocês vão ter um bitrate bom, vocês vão ter um codec bom para rodar no computador de vocês, e para fazer colo não tem erro, 10 bits. Então é essa dica que eu dou para vocês não ter problema com o computador de vocês, principalmente se vocês for trabalhar com Long GOP. Beleza? Tirando isso, se vocês forem gravar algo muito mais complexo, como motion e tudo mais, eu até recomendo vocês gravarem na resolução máxima dessa câmera, que seria ProRes HQ 10 bits 422, beleza? Outra coisa não muito importante, quando a gente fala de codec, a gente lembra sobre uma coisa que vem junto, seria bitrate. Bitrate a gente já lembra sobre a questão de armazenamento, de HD. Muita gente me perguntou sobre isso, sobre a questão dos bitrates, como é que está sendo o meu workflow, quanto eu estou chegando em casa de HD e tudo mais, de gigas, né, na verdade, e eu gostaria de compartilhar essa parte com vocês. Preste bem atenção. Então, essa câmera tem a possibilidade de você gravar em 100 megabits por segundo, ela inicia. Você pode gravar em 200 megabits por segundo, 300, 400, 600 e até 800 megabits por segundo. Calma aí que eu nem falei em ProRes, que é próximo de 1 GB. Isso mesmo, é próximo de 1 GB o ProRes HQ 422 5.7K. Talvez isso te deixe um pouco meio desanimado e pense, cara, eu vou ter que investir em muitos HDs e principalmente comprar cartões muito rápidos para poder gravar esses bitrates em si. Talvez eu te ajude. Sobre HD, talvez não, mas sobre cartão sim. Preste bem atenção. No menu dessa câmera, como eu falei, sobre a questão de resolução, que são muitas, só para vocês terem uma ideia, são 10 páginas e cada página tem 5 modos de gravação. Então vocês têm uma ideia que é muita coisa. Mas tem a opção de você adicionar numa lista de favoritos. Então eu criei minha própria lista de favoritos com as principais resoluções que eu mais usei, que eu mais testei e tudo mais. E eu fiz 2 páginas. 2 páginas para mim foi suficiente para poder gravar tudo. Eu queria compartilhar para vocês mais ou menos essas páginas e dizer mais ou menos sobre a questão de bitrate e compartilhar com vocês qual foi o cartão que eu utilizei para gravar tudo isso. Na verdade, são as principais resoluções que eu salvei para gravar. Eu acho que é basicamente tudo que vocês precisam, beleza? Então eu queria compartilhar com vocês quais são. Então vamos lá. A primeira aqui eu tenho 5.8K 24 fps 10 bits, eu posso gravar em 200 megabits por segundo. 5.7K 60 fps 10 bits 300 megabits por segundo, 5.7K 48 fps 300 megabits por segundo, 4K 48 fps 200 megabits por segundo, 4K 24 fps 10 bits
150 megabits por segundo. Eu tenho 4K 120 fps 300 megabits por segundo, 4K 120, né, 300 megabits por segundo. Eu tenho 4K 60 fps 200 megabits por segundo. E por último aqui eu tenho o Full HD 240 fps 200 megabits por segundo. Então vocês viram aí que eu tenho aí 150, 200 e até 300 megabits por segundo, que basicamente foi as principais resoluções que eu salvei aqui para poder gravar. Pessoal, tudo isso eu gravei com esse cartão de memória. Se liga só. Bora, meu filho. Foca, desgreta. Aê, papai. Pessoal, esse daqui é um Lexar V30. Eu uso esses cartões há muitos anos, nunca tive problema com esse, principalmente essa versão Gold. Então, esse é um Lexar V30. Então, se você tem um V30 e utiliza, por exemplo, outro fabricante como SanDisk, por exemplo, cara, você vai conseguir gravar normal com essa câmera, utilizar normal, você não vai precisar comprar. Se você realmente tem um V90 e tudo mais, é muito melhor, claro. Eu tenho um V90 também, mas tudo eu gravei com esse cartão. Então basicamente é isso. Se você tiver um V30, você pode utilizar seus cartões normal. Agora eu gostaria de falar sobre perfis de cores. Na verdade, o principal perfil de cor dessa câmera, na minha opinião, que seria o Full Vlog. Essa câmera veio com Full Vlog instalado, não é o Vlog L, que tem presente na GH5. Então, muita gente sempre reclamava do Vlog L. Primeiramente que muita gente não sabia trabalhar com esse tipo de log, né? Na verdade, o log você precisa entender alguns conceitos e saber seguir aquilo dali para você extrair o melhor e você ter um ótimo desempenho na pós. Mas eu nunca curti a questão do vlog em si, porque eu sempre achei que a pele em si trazia um pouco pro magenta. Esse Full Vlog é o que está presente nas câmeras de cinema, como a American e a EV1, muito fácil de colorir em si. Na verdade, o perfil ele já é pronto, então se você seguir as regras certinho de você expor corretamente, assim que você importa o arquivo para o programa de edição e aplica o Rec 709, tá lindo, né? Os skin tones, nossa, tá perfeito, como vocês estão vendo essas imagens aí, isso tá só com o Rec 709 e para mim isso daí já tá pronto. Se você quiser fazer um color grade, ok, mas se você quiser deixar só com a conversão, tá lindo também. Então para mim isso foi outro diferencial nessa câmera, de eles colocarem o Full Vlog e não o Vlog L. Mas lembrando que essa câmera em si veio com todos os perfis que estão presentes também na GH5, como o Natural, o Cinelike D, entre outros. Tem todos os perfis, além do Full Vlog, né, que é já instalado, e isso você não precisa pagar por fora. Eu lembro que muitas câmeras, tipo a GH5, por exemplo, não veio esse Full Vlog. Eu lembro que na minha eu tive que pagar o Vlog nela, ela não veio instalada. Então isso daqui, se eu não me engano, eu paguei $100 na época, então você não precisa também pagar, isso aqui já vem instalado na câmera, além de todos os perfis, como eu falei, que estão presentes na GH5, então tá tudo presente também nessa câmera. Pessoal, essa câmera grava em 5.7K 60 fps em 10 bits, 4K 120 fps em 10 bits, Full HD 240 fps em 10 bits, 422 All Intra, ou 300 fps no variável frame rate em long GOP 10 bits 420. Todas essas resoluções não tem crop nenhum. Tudo que eu citei não tem crop. E eu gostaria de fazer um pequeno comparativo. Um comparativo que eu queria fazer era com a GH5, por exemplo. A GH5 com variável frame rate você consegue gravar em Full HD até 180 fps. E honestamente, na minha opinião, eu no máximo cheguei em 120 fps, para dizer que era um slow, né, e principalmente uma resolução usável. Quando eu vi nos specs dessa câmera que ela gravava em 240 e 300, eu disse, cara, isso não vai ser usável. Eu queria compartilhar com vocês essa imagem que eu fiz na praia, isso foi no México, que eu gravei em 240 fps em 10 bits, All Intra 422. Honestamente, eu nunca vi um Full HD tão nítido e principalmente tão usável como essas imagens que vocês estão vendo agora. Então me surpreendi bastante com a GH6 de gravar num FPS tão alto, né, 240 fps, 300 fps em 10 bits e ter uma qualidade tão nítida e tão usável. O 4K 120 fps não tem nem o que falar, muito nítido, muito smooth. Vou compartilhar com vocês algumas imagens aí em 4K 120 fps. Mesmo com a compressão do YouTube, vocês vão ver o quanto é nítido, enquanto é smooth o 4K 120 fps. Eu curti muito o 4K 120.
Agora vamos falar sobre estabilização. A GH5 em si foi uma das câmeras que basicamente posso dizer que revolucionou o mercado com essa questão de estabilização. Estabilização muito bizarra. Quem já usou ou quem teve a oportunidade de testar e tudo mais, gravou com ela, sabe que dependendo da situação ali, você pode basicamente substituir um gimbal. E achando pouco que a GH5 já era, os caras colocaram 7.5 stops de estabilização nessa câmera. E eu nunca vi algo honestamente tão bizarro. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns testes que eu fiz de estabilização. Para esses testes eu utilizei uma lente nativa, uma 12-35, que seria uma 24-70, ela é 2.8 fixo. Então fiz vários testes com a estabilização da lente desligada, utilizando só a estabilização do sensor, desligando a estabilização do sensor, e entre outras. Então eu queria compartilhar com vocês para vocês verem. Eu não fiz nenhuma estabilização na pós, não apliquei nenhum plugin e tudo mais, então tudo isso que eu tô passando para vocês é real. Então assista aí esses testes e tire a conclusão de vocês. Agora vamos falar sobre autofoco. Honestamente, isso foi um tópico que mais decepcionou os usuários em si, por a Panasonic ainda tentar investir no DFD, que é o autofoco por contraste. Mesmo eles falando que trocaram o processador, um processador novo, né, que não é o mesmo processador da GH5 em si, processador muito mais rápido, 2 vezes mais rápido, porém, isso tem uma lógica. Basicamente, se você tem um processador mais rápido, com certeza tudo vai funcionar mais rápido, principalmente o autofoco, mas não deixou de ser o DFD, que é o autofoco por contraste. Eu fiz alguns testes e tudo mais, queria compartilhar com vocês. Eu queria que vocês assistissem essas imagens, essas sequências, para vocês ter uma noção de como é que funciona, ter uma noção da resposta. Mas no final de tudo eu queria dar a minha opinião relacionado à minha primeira impressão sobre esse autofoco e dizer o que é que eu penso desse novo sistema que eles colocaram. Na verdade não é o novo, né? Continua DFD, porém o processador acabou ajudando um pouco lá. Então eu queria dar a minha opinião, mas primeiro eu queria que vocês assistissem essas imagens e todas foram gravadas com AF, né? Com autofoco.
Bom pessoal, agora eu gostaria de rapidamente dar minha opinião relacionada a esse AF. Em todas as câmeras que eu utilizei hoje da Panasonic, eu nunca vi um foco tão usável como o da GH6. Não é melhor do que o da Sony, não é o melhor do que o da Canon, mas sim é um autofoco usável. Como vocês viram nas imagens que eu compartilhei com vocês, eu consegui fazer casamento, consegui fazer um monte de coisa. Só um exemplo aqui rapidamente, só para tentar compartilhar um pouco para você entender sobre o DFD, o autofoco por contraste. Basicamente, nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês percebam que eu estou fazendo um detalhe aí de um casamento e percebam que o centro da mesa está focado, porém as cadeiras não tá focado, certo? Eu não fiz o tracking nessa imagem. Eu conheço muito, mas muito a questão de como funciona esse foco. Então eu sei que nesse primeiro plano e nas configurações que eu fiz, o foco não vai conseguir focar tão rápido nessa situação. Entenda, eu utilizei a deficiência do equipamento em si ao meu favor. Eu consegui fazer uma imagem sem precisar de um tracking e tudo mais, sendo que eu sei que ela vai estar sempre priorizando esse centro e não focando nesse primeiro plano que está muito perto. Então, por exemplo, se eu estou filmando uma pessoa e rapidamente alguém passa tão próximo assim, por exemplo, com um pé de distância, né? Tipo assim, 1 metro de distância de mim, talvez ela vai demorar para identificar aquilo dali e focar, entendeu? Então, o autofoco por contraste ele tem esse problema, ele não vai focar. Porém, em pessoas que tá caminhando, vindo e tudo mais até você, tipo a entrada de uma noiva e tudo mais, dependendo da situação, que você não esteja contra um sol, né, que ali ele vai ter problemas de focar. Eu acho que toda câmera em si vai ter aquela dificuldade, tipo muita luz entrando no sensor, não vai ter problema, então é usável. Situação como essa aí, a modelo tá caminhando em direção à câmera, vocês percebam que o foco tá mantendo nela, ela volta e o foco continua, então realmente é usável. Antes que vocês perguntem sobre adaptador, se vocês utilizarem adaptador, vocês não vão ter o mesmo resultado, isso é fato. Então, resumindo, se você quiser utilizar essa câmera com autofoco usável, você vai precisar utilizar lentes nativas, beleza? Pessoal, o ISO dessa câmera para vídeo ela começa em 125 e ela vai até 12.800. Esse é o ISO máximo em vídeo. Para foto é diferente. Em todos os testes que eu fiz, em todas as situações, na minha opinião, até 4.000 é um ISO usável. Você pode trabalhar de boa 4.000, 5.000 ali, 6.400. Ela já tem um grão, eu posso falar um pouco mais forte e uma das, na verdade, dos diferencial que até dou uma dica. A Panasonic em si, ela não tem noise, ela tem grão. Até um paralelo aí com a GH5. A GH5, por exemplo, eu utilizava no máximo para mim, na minha opinião, usável era 2.000. Passasse daquilo, a imagem começava a perder qualidade, né? Acabava o sharpness e tudo mais e acabava perdendo qualidade. Diferente da GH6, que quando você sobe, a qualidade não fica low, você não vai perdendo o sharpness, mas vai aparecendo o grão. Então se você é um cara como eu, que gosta de usar um grão na pós, né, todos os meus filmes em si, eu sempre gosto de colocar um grão mesmo que a imagem não tenha grão, eu gosto. Então se você é um cara que gosta de utilizar o grão, você não vai ter problema de você utilizar ISOs muito altos, como 6.400, por exemplo. E honestamente, pessoal, 6.400 é basicamente a gente está no final do circuito, ó, presta bem atenção. 6.400, depois tem 8.000, 10.000 e 12.800. Então a gente está no final, absolutamente no final do circuito. Na minha opinião, até 4.000 tá tranquilo, mas se você quiser passar disso, 5.000, 6.400 e dependendo da sua estética, quer aplicar um grão, um RGB, seja lá o que for, dependendo do trabalho em si, dá para utilizar. Mas na minha opinião, até 4.000 nessa câmera. Pessoal, e só para finalizar, isso é incrível, porque a gente está falando de uma câmera de um sensor micro 4/3. Então, isso daqui, se a gente for falar sobre ISO e tudo, a gente faz até um comparativo com uma full frame em si, de você conseguir chegar em ISOs muito altos, né? A gente vai fazer comparativo de 4.000 com 4.000 de outra câmera, como eu falei no início desse tópico em si. Mas isso é muito incrível, sim, de uma câmera como essa, né, micro 4/3, conseguir chegar no ISO tão alto assim. Dynamic Range Booster. Esse é um novo recurso que veio nessa câmera, bem similar ao DDO que está presente nas Canons e até na própria Arri Alexa, explicando de uma forma bem clara para que você entenda. Basicamente, o sensor consegue identificar duas imagens. Uma, ele preserva as sombras e outro, ele preserva os highlights e depois ele faz um mix dessas imagens.
Só que vale a pena lembrar, para você utilizar esse recurso, o seu ISO ele começa, né, ele começa ali em 2000. Então muita gente se questionou, 2000 é um ISO muito alto, então será que eu vou precisar no interna estar utilizando um ND, por exemplo, mesmo que eu não precise utilizar 2000, então com o Dynamic Range Booster ligado vai iniciar em 2000, eu vou ter que estar utilizando um ND, ou não preciso utilizar ele, são situações específicas e tudo mais. E aí é que vem a questão, quando eu devo usar essa situação? Em situações como essa que eu estou compartilhando, percebam a imagem quando está com o Dynamic Range Booster off e veja quando está ligado. Perceba que quando o Dynamic Range Booster está ligado, eu consigo ter muito mais informação, tanto dentro do carro quanto fora. A primeira imagem vocês percebam que não está preservando tanto as sombras e nem tão pouco os highlights, a gente está ali meio que no meio. E vale a pena lembrar que essas duas imagens não tá com nenhum tipo de ajuste, tá apenas só com a conversão do Rec 709. Então basicamente essa imagem é direta da câmera apenas com a conversão do Rec 709. A minha opinião é o seguinte, depois desses exemplos que vocês acabaram de ver, não é obrigatório você utilizar sempre o Dynamic Range Booster ligado. O fabricante fala que essa câmera tem 3 stops de Dynamic Range com o Dynamic Range Booster ligado, mas eu me surpreendi muito com o Dynamic Range em si da câmera, mesmo sem ele estar ligado. Eu não senti dificuldade de ele não conseguir enxergar uma situação, como essa situação, por exemplo, que eu não estou com o Dynamic Range Booster ligado e vocês percebam que eu tenho um resultado muito bom, mesmo numa situação muito difícil. Então minha opinião é essa, não precisa vocês gravarem sempre com o Dynamic Range Booster ligado, a não ser para as situações específicas, como por exemplo uma pessoa que está na frente de uma janela, como eu falei, vocês estão gravando dentro de um carro, uma situação que realmente vocês precisam captar tudo ali, situações difíceis. Fora isso, vocês podem desligar normalmente e gravar. Essa é a minha experiência e essa é a minha opinião utilizando esse recurso. Agora vamos falar sobre fotografia. Um dos questionamentos maiores também era como era a performance dessa câmera para foto. Essa câmera tem a possibilidade de você tirar fotos de até 14 fps por segundo com o mecânico shutter ou até 75 fps por segundo com o eletrônico shutter. Tem uma função muito interessante também nessa câmera que se chama High Resolution, que você pode tirar fotos de até 100 megapixels handheld. Acredite ou não, mas você pode tirar fotos de até 100 megapixels nessa câmera sem precisar colocá-la no tripé. Por quê? Basicamente, a estabilização dela soma tanto nisso que quando você ativa essa função, ela consegue tirar várias fotos ao mesmo tempo, mas muito rápido. É como se você estivesse realmente tirando uma foto normal. Você tirou, depois você já pode clicar e ver as fotos. Então é tipo a foto em si, né? Porque ela consegue tirar várias fotos simultaneamente e consegue juntar e criar uma foto de até 100 megapixels. Isso é muito bizarro. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês algumas fotos que eu fiz nessa câmera no modo normal e também no High Resolution de 100 megapixels e depois um crop dessa foto de 100 megapixels para vocês terem uma ideia, e depois eu gostaria de dar a minha opinião do que eu achei dessa câmera para fotografia. Pessoal, a minha opinião relacionada à fotografia, o que eu mais curti nela foi essas fotos de 100 megapixels, mas eu curti fazer os estilos e tudo mais, mas eu senti muita falta da característica full frame ali em si. Como eu gosto de fazer estilos, eu faço com a full frame, então eu senti falta. Na verdade, o erro não está na câmera, mas em si as lentes para utilizar. Eu utilizei uma lente ali que para landscape, né, com o lance dos 100 megapixels funcionou, mas talvez para estilo, na minha opinião, eu não curti muito, mesmo me entregando um lance muito bom, um lance muito decente, mas eu não curti tanto. Essa é a minha opinião. Então a minha opinião é a seguinte, mesmo essa câmera tendo 25.2 megapixels, né, 26 em si, o seu primeiro trabalho em si é fotografia e você faz vídeos, né, você não é um cara de vídeo e faz estilo e faz fotos, eu não compraria essa câmera para focar em fotografia. Agora, se você é um cara de vídeo e você faz estilos, seu segundo trabalho, né, em si, no caso seria foto, você entrega isso, aí é de boa. Essa é a minha opinião, mas esse daqui realmente não é uma câmera que eu faço fotos, então eu vou comprar essa câmera. Isso daí não. Essa é uma câmera de vídeo
que também faz fotos, beleza? Essa é a minha opinião. Então, se você pensa em investir essa câmera, você é fotógrafo, eu não recomendo essa câmera para você. Agora, se o seu primeiro trabalho é vídeo e você também faz fotos, pode ir sem medo. Isso aqui realmente entrega tudo o que você precisa. Pessoal, agora para finalizar, eu queria dar minhas conclusões em tudo que eu falei, mas antes disso, antes de fazer esse review, eu abri uma caixa de perguntas no meu CF lá, onde o pessoal teve a oportunidade de fazer algumas perguntas. Eu selecionei algumas, eu acho que as perguntas vai somar com tudo que eu preciso falar, então gostaria de responder essas perguntas para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu selecionei aqui algumas perguntas. Uma das primeiras perguntas que eu queria responder seria essa. A primeira pergunta que eu separei foi essa: o que mais chamou a sua atenção nela? Honestamente, não só a questão do bar em si, mas foi a questão do display e de ela ter excelente codec, tipo um codec profissional para você trabalhar. Então eu posso dizer, tipo assim, eu vou nomear essa câmera como uma Video Pro Camera. Isso aqui é uma câmera que ela, um body de uma mirrorless, uma câmera que ótima para viagem. Essas imagens que eu fiz, por exemplo, que eu fui para Dubai e tudo mais. Dubai é um país que tem muita restrição nessa questão de filmar e tudo mais. Então, ela foi muito essencial para mim, porque tinha lugares que eu não podia utilizar a gimbal em si. Então, eu com uma câmera pequena, uma lente super pequena, que é a 12-35 é muito pequena, eu tava ali meio que como um turista, fazendo o trabalho que eu fui pago para fazer e entregando uma qualidade absurda ao meu cliente, sem precisar, por exemplo, rigar uma câmera ali, como por exemplo, sei lá, utilizar uma Blackmagic para poder ter excelentes codecs, ter lá ali com V-mount, acessórios e tudo mais, e conseguir ali, tipo, basicamente ter um gimbal ali na minha mão, que eu consegui fazer tudo o que eu precisava sem a necessidade de um gimbal, porque toda vez que eu colocava um gimbal, em a maioria dos lugares o cara já chegava: você tem autorização para fazer? Aqui você não pode filmar. Então eu sempre dava uma de turista. Muitas das vezes eu conseguia filmar só com viewfinder, tentando mostrar ali que eu tava tirando uma foto, alguma coisa, só para não mostrar que era algo que um cara tava me pagando para aquilo, né? Mesmo ele estando ali do lado. Então realmente isso daqui foi o que mais chamou a atenção em mim, de ter uma câmera que tem a praticidade. Eu consigo fazer tanto os trabalhos pequenos como médios, como também grandes. Essa câmera dá para gravar anamórfica, OP-Cage e tudo mais, tem Sharp Angle e tudo, então ela é mais focada nessa coisa assim de cinema e tudo mais. Cara, você comprar uma lente que não é tão cara, a C-Ray mesmo, anamórfico 35mm, e colocar nessa câmera, cara, dá para fazer fashion muito bonito, dá para fazer vídeo, sei lá, institucional, você quer trazer um look totalmente diferente, até casamento em si, depende muito da sua proposta, dá para te entregar uma qualidade muito absurda. Então, o que mais me chamou a atenção nela foi isso, praticidade e entrega. Isso foi o que mais me chamou a atenção nela. Outra pergunta aqui: GH6 tem os melhores specs, mas S5 é full frame. Qual o que você acha melhor na prática, specs ou full frame? Uma ótima pergunta. É um pouco difícil de responder porque depende muito do que você faz. Por exemplo, eu não gosto do look full frame, por exemplo, para filmes, para fashion, essas coisas. Eu não curto. Tem gente que curte, mas eu não curto. Eu gosto muito do look Super 35. Então, quando eu gravo com essas câmeras, por exemplo, eu prefiro utilizar o Metabone Speed Booster e a 18-35. Eu tenho realmente ali o look que eu quero. Eu tenho basicamente um sensor ali Super 35 com o Speed Booster e eu tenho uma lente Coringa ali que eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer imagens abertas, fechadas, close-up e tudo mais. Então, sobre essa questão, eu acho que o segredo está em você utilizar lentes certas. Até para micro 4 terços tem um leque de lentes micro 4 terços para você utilizar. Tem um leque, então se você pesquisar, você consegue ter lentes, né, que tem tanto o range quanto o look ali próximo de um full frame, por exemplo. Então, na minha opinião, então entre a S5 eu vou de GH6 sem dúvida. A questão de codecs, a questão de entrega de resolução e tudo mais é muito superior a S5. E como eu falei, se você utilizar lentes certas, não tem erro. Então, na minha opinião, eu vou de GH6 ao invés de S5. Outra pergunta aqui: estabilização, autofoco, comparação a GH5. Inicio com a GH5 ou já pulo com a GH6? Cara, na minha opinião, a GH5 ainda continua sendo uma câmera que entrega muita coisa ainda hoje. Mas se você tiver uma grana a mais e não tenha problema com isso, eu iria sem problema assim de GH6. Mas se você não tiver, cara, não tem problema, vai de GH5.
é bom que você comece a entender sobre o sistema e tudo mais, e depois faz um update para GH6, mas se você for de cara, você não vai se arrepender não, essa é a minha opinião. Pessoal, última pergunta aqui, não vou conseguir responder toda. Sei que você usa full frame, quando você usa micro 4/3, tem alguma coisa que te incomoda? É como eu falei nas questões passadas, talvez para fotografia, tudo relacionado à lente, à escolha de lente, talvez isso é que me faz incomodar. Mas a questão do look é assim não, muito pelo contrário, eu gosto disso daqui. Se você utilizar um Speed Booster, você vai ter ali um look, digamos, Super 35, e filmes em si eu gosto sim de gravar com sensores Super 35. Talvez o full frame eu gosto de fotografia. O Super 35 na verdade é muito massa também para fotografia. Eu já fiz várias coisas com a Fuji, a X-T3 por exemplo, e eu gostei muito do resultado. Então eu iria, tipo assim, tranquilamente ter uma Fuji só para fazer fotos. Eu gosto da ciência de cor, eu gosto do que ela entrega e tudo mais, e eu acho que Super 35 é de boa, mas micro 4/3, se você não utilizar as lentes certas, isso realmente é uma parada que me incomoda, porque o desfoque é muito diferente, né? Tipo, o depth of field em si. Então essa é a minha opinião. Pessoal, resumindo, o segredo não está no equipamento, mas em si de como você utiliza ele. Se você saber utilizar ele corretamente, saber extrair o máximo dele, você vai tirar resultados incríveis. Espero que vocês tenham gostado desse review. Não esquece de dar o like e compartilhar, porque me deu muito trabalho de gravar isso. Muito mesmo. Eu tô há um mês tentando gravar tudo isso daqui, tentando passar essas informações para vocês. Informações que vocês não precisam nem comprar essa câmera para testar isso. Vocês já estão com um manual. Isso aqui não é um review, isso aqui é um manual. Então, espero que vocês contribuam com isso. E nos vemos aí num próximo vídeo, beleza? Fiquem com Deus.